Porém, queridos, as festividades em si, elas não são ruins, elas não são pecaminosas. Não é à toa que, se a gente for olhar para o Antigo Testamento, né, há várias festividades, né? E realmente a celebração em si, a celebração é uma bênção. A celebração faz com que a gente traga à memória conceitos que muitas vezes podem ficar até esquecidos. Mas o Senhor traz as festas, né? Faz com que as festas aconteçam para que nós lembremos e glorifiquemos ao Senhor, exaltemos e o adoremos, né, diante daquelas citações que nós temos no Antigo Testamento de várias festividades. Acontece que, rapidamente, o Natal, assim como outras festas, elas vão perdendo o sentido fundamental, né? Por exemplo, um casamento hoje, né? Qual é o foco do casamento hoje? Alguém pode dizer? Eu falo hoje assim, que eu estou pensando hoje, tá? Mas qual é o foco do casamento? Mas isso já está falando da separação. Vamos falar do casamento aqui, né? A noiva é o foco. A noiva é o foco. O que mais é o foco? A festa. Casamento sem festa? Precisa ter festa, né? O que mais? Tem mais coisa. Os presentes, talvez, podem ser. Ser feliz é um outro. Que mais? Tem mais? Os casamentos, assim. Quando você olha. Oi? O glamour, a novidade, né? Oi? O que é diferente, porque tem que acompanhar, né? Modernidade, o casamento, tudo isso. O que mais? A união. Muito bem, isso também. A joia. O compromisso. Ninguém falou dos enfeites, não? A decoração. A decoração é o foco, né? A indústria do entretenimento aí, né? Ganha rios de dinheiro, né? Porque os casamentos vão sendo feitos assim, daquela maneira. Você chega assim, você fala, tem um espetáculo. A música, né? Aquela coisa toda, a daminha, aí a daminha humana, a daminha, a daminha pet, aquela coisa toda, né? Lá vai eu dos pets, né? Não, é verdade, gente. Aí vai aquela coisa, porque o pet é o meu filhinho, aquela coisa toda, faz parte da família. Ou seja, queridos, mas qual que é o foco do casamento? O que diz Provérbios 18, 22? O que acha uma esposa achou bem, achou benevolência do Senhor. É uma bênção do Senhor o marido ter encontrado a sua esposa. Quem deve ser glorificado no casamento? Acabar os cultos no casamento, queridos. Não tem mais culto. O pastor dá uma palavrinha lá. Pastor, dá um devocionalzinho lá, porque tem muita coisa, tem muita coisa. As testemunhas, os padrinhos têm que entrar dançando. Se o senhor falar muito, vai atrapalhar a dança dos padrinhos. Aí entra todo mundo dançando, aquela balada toda. Aí você fala, cara, não vai atrapalhar, tem a festa, tem um comes e bebes. Pastor, fala rapidinho, olha, 5 minutinhos, porque senão o pessoal vai cansar na festa. Cadê o culto a Deus? Cadê o culto ao Senhor? O casamento é um culto ao Senhor, queridos. Quem uniu aquelas pessoas? Quem uniu? Mas Deus fica esquecido nessa festividade. Não é à toa que pessoas gostam de novidades, né? A ideia da novidade do casamento. O que vai ter de novo? O que vai ter de novo? De novo, nós temos que voltar às raízes do que é adorar ao Senhor. Uma festividade, por exemplo, do casamento. O casamento deve ser um culto, queridos. O casamento deve ser um culto. Quem deve ser adorado no casamento? Pode ter enfeite, sim ou não? Sim. Pode ter a festa? Sim. Pode ter a noiva bonita, geralmente a noiva fica, né? Capricha ali. Sim ou não? Sim. Tem ali as testemunhas, alguns chamam de padrinhos, né? Sim ou não? Sim, mas eles não são foco. Eles não podem ser o foco. Ainda que quando no casamento nós nos levantamos para ver a noiva, né? A noiva vem chegando, todo mundo se levanta. Diga-me. Sim. Mas eram dias, né? Verdade, verdade. Porque celebrava ali algo que
Deus fez. Foi o Senhor quem uniu. É mais uma família sendo formada. Olha só, queridos, esse é o foco do casamento. Hoje você vai, muitas vezes, Deus fica assim de canto, né? Tem muito enfeite, tem muita música, tem muita novidade, tem muita dança, tem muito artifício, tem muita luz. E a luz para aquele casamento fica de lado. Então, quando você vai hoje para um casamento, você vê um culto, você acha estranho. Nossa, mas o que é? Um culto? Ué? Gente, é para ser um culto. Quem é o foco? Só que aí também revela o coração, onde está o coração dos noivos ali também, né? Então tem tudo isso, né? Os que pretendem se casar, aí, pensem nisso, né? Quem é o foco daquela adoração? Então, queridos, a gente perde rapidamente o sentido daquela festividade, daquela marca, né? Então, casamento, isso é um exemplo, né? Aí tem aniversários, aquelas questões todas, aí tem, você já pensou uma porção de festa aí, eu acredito, que já perdeu o sentido, o foco principal daquela festa. Esse é o meu desejo, queridos, que nós cada vez exercitemos na nossa igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente não perca o sentido real do que nós estamos fazendo. Aqui é uma escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical. Apesar de nós termos alegria, não é uma festa. Não é verdade? O culto também. O culto é para ser celebrado. Daqui a pouco o culto... Cadê Deus no culto? Tem tanta coisa que Deus não aparece. Perdeu o sentido. E a gente precisa sempre... Aquela frase de Ageu, né? Considerar o passado. Trazer à memória o passado. O Natal não é diferente, né? O Natal não é diferente. O Natal é a boa nova de grande alegria. Essa é a mensagem do Natal. A ideia do sentido, olha só, o significado da palavra é aquilo que se pretende alcançar. É um alvo, é um fim, é um propósito. Essa é a ideia do sentido. E a ideia do propósito é a intenção com que se faz, né, algo. Então é aquilo que se busca alcançar, né, como objetivo, como finalidade. Muitas vezes se perde o propósito do Natal. A intenção, na verdade, não é adorar o Senhor, é comer. É o presente, é a decoração. Mas o sentido real, né? Aquilo que realmente que é o alvo, o objetivo, se perde, né? A palavra Natal, né? Ela vem do latim natalis ali, que é um adjetivo derivado de nato, nascimento. É o dia do nascimento. A palavra Natal, né? A palavra advento também aparece muito, né? Que é o aparecimento, é a chegada. Então a gente nunca pode perder que esses são os significados dessas palavras. Não percamos disso. Eu vou colocar algumas coisas aqui, nós não vamos ver a fundo até porque é só uma informação, mas é importante para que você saiba, porque talvez você já ouviu na internet alguma coisa, né? Ah, mas o Natal, como é que é? Mas o Senhor Jesus nasceu, então o Senhor Jesus nasceu 4 anos antes dele nascer, né? Então você começa a ver algumas coisas que talvez pode te atrapalhar e você perder de novo o sentido daquela adoração. Então nós entendemos que tem um objetivo, tem um alvo, tem um propósito, né? E tem um significado. Então Natal lembra nascimento, trazer a memória. Então vamos lá. Com relação à datação, é interessante que a Bíblia não dá a data precisa do nascimento. Ela não dá precisamente. Já estou aqui, teve um erro no calendário, né? Onde Jesus provavelmente nasceu 4 anos antes dele nascer, né? Então Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Como isso, pastor? A falha que teve no calendário ali. Aí tem o recenseamento de Mateus, que vai nos mostrar, Lucas falando desse recenseamento, né? Também o licenciamento que acontece 6 depois de Cristo, está lá em Atos 5. Depois esse recenseamento que acontece 4 depois de Cristo. Então essa datação, a Bíblia, Deus não deixou registrado para nós, para ser preciso, quando o Senhor Jesus nasceu. É interessante que o próprio dia 25 é o dia incerto. Não há confirmação de que foi no dia 25. Por exemplo, uma das defesas daqueles que não adotam, né, o dia 25 como o dia do nascimento do Senhor Jesus, porque há aqueles que não comemoram, né, não celebram no dia 25, por causa do inverno, né? E diz que os pastores estavam à noite
pastoreando, e começaria pastoreando no inverno. Mas como eu disse a você, nós não vamos a fundo nesses temas, mas só questão de formação. Mas qual que é a questão? Alguns animais ficavam para o sacrifício do templo, né? Isso não tinha data, sendo inverno ou não sendo inverno, né? Então, pode ser dia 25, pode ser dia 25, né? Os pastores ali que ali estavam, eles poderiam estar pastoreando rebanho que era para sacrifício no templo. Então, poderia estar sendo no inverno. Então, é incerto, mas podemos comemorar? Podemos comemorar. Já estou dando o spoiler, né? Da aula de poder comemorar. Diga-me, irmão. Exatamente. Exatamente. Então, tem essas diferenças de adoração. Há quem comemora em janeiro, dia 6 de janeiro. Há quem comemora em março. Há quem comemora em abril, que creem, né? Não comemora, mas creem que realmente a data seja até maio, por exemplo, do nascimento do Senhor Jesus, pelo fato de já ter passado o inverno. Então, de novo, nós estamos comemorando, celebrando o dia 22, não é? É importante trazermos a memória dia 25? É importante. Mas o que para nós é fundamental? Não, o 100? Não deu para continuar. O sentido, né? Não deu para continuar essa, né? Para nós, o importante é o sentido, queridos, do Natal. Por isso que utilizamos o dia 25. Uma outra coisa importante para nossa informação. E agora? Dia 25 de dezembro era o solstício romano. Ou seja, a comemoração ali da vinda do inverno ali, as noites mais longas, né? Uma adoração ao Deus Sol. Era uma festa pagã, dia 25. Aí alguns dizem que lá por volta de 350, o Dies Natalis Christi, né? A Igreja Católica instituiu o dia do Natal dia 25. E de contraponto essa festa pagã. Então aqui é para os cristãos entenderem que a adoração somente é Deus e não a esse Deus Sol. Então tem o solstício, né, de inverno. Então tem essa festa pagã e tem a adoração da Igreja Católica só 350 depois de Cristo. Eu estou aqui, há uma defesa muito grande que o início da igreja nós comemorava Natal. Por isso tem gente que não comemora até hoje, né? Algumas vertentes. Por causa disso, queridos. Olha, interessante isso, nós pensarmos sobre isso, né? Outros defendem, sabe o quê? O que o Senhor manda celebrar? A morte. Não a vida. Não o nascimento, aliás. Não o nascimento. A morte. Não é o memorial que nós fazemos todo primeiro domingo do mês? A morte de Cristo. Então, por essas e outras, alguns, né, falam assim, não comemora o Natal. Não, o Natal não é bíblico, não tem uma data. Eu estou trazendo para você, estou sendo honesto com você. É isso. Essa é a realidade. Há essa festa pagã, depois esse Deus, né, o Deus Sol, que é Deus de adorar, depois passa para adorar o Deus Mitra, né, mas nessa data do dia 25. Mas, de novo, não percamos o foco, o objetivo, o alvo. É o sentido do Natal. Importante. As distrações, né? Tem toda a decoração. Decoração nos distrai. Como eu dei o exemplo do casamento, né? Distrai com tudo aquilo, aí tem os símbolos de Natal, aí alguns já falam assim, não, mas a árvore era retirada para adoração do Deus tal, e tem a bola de Natal, que na verdade ela simboliza o fruto da árvore, a fartura, aí tem a guirlanda, aí tem a estrela, que é aquela estrela que guiou os magos, né? Aí tem o anjo que anunciou a Maria e enfeita a casa com aquilo, né? E como se aquilo fosse o alvo da adoração. De novo, eu vou sendo bem direto com você. Pode enfeitar? Claro que sim. Você não vai adorar uma árvore, né? Você entende que a árvore não é o alvo de adoração. Os enfeites não são o alvo de adoração. Mas é importante você saber o porquê você faz o que você faz. Então, essa ideia de trazer esses simbolismos pagãos para a ideia de uma adoração entre os cristãos, essa não é verdadeira. Isso não é verdadeiro, né?
Só que nós enfeitamos, nós colocamos, nós apainelamos, né? Com os enfeites de Natal. É pecado? Não, queridos. Não é pecado. Contudo, você não pode perder o sentido do Natal. Acontece que muitas vezes as coisas, elas são mais importantes, né, do que o sentido real daquilo que está sendo praticado, né? Por exemplo, eu dei um exemplo para você do nosso almoço, né, no início do nosso culto. Qual o foco do nosso almoço? Comunhão. Esse é o foco. Eu fico feliz de você pensar nessa palavra. Eu sei que as irmãs capricham e eu louvo a Deus por isso. Inclusive, eu quero dar mais uma palavra de gratidão aqui à igreja, no dia do aniversário da igreja. Que mesa posta, né? Pastor Gilson, né? Irmã Nadir estavam aqui, né? Presenciaram assim, falaram assim, pastor, que lindo, né? Eu falei assim, que bênção. Sabe por quê? Porque você, na sua casa, falou assim, vou preparar um melhor para eu levar para os meus irmãos e nós comermos juntos ali e desfrutarmos daquela comunhão. Imagino que seja isso que você pense. Imagino que, mas eu não sei preparar aquela coisa mais elaborada, mas tem a irmã que sabe, joia, a irmã vai preparar, eu preparo uma outra coisa, mas com todo o carinho que a irmã vai fazer, eu vou fazer sem ser pesado para ninguém, porque o foco é comunhão, o foco não é comida. Se o foco for a comida, queridos, nós paramos o almoço. Não tem almoço mais. Se o foco for a comida, nós paramos o almoço. E eu estou falando isso sendo realista com você. Nós não podemos perder o foco. Diga-me. Exato. Verdade, Jonas, é isso mesmo, né? Se pudesse, eu vejo que tem irmãos aqui, se pudesse, eu almoçaria todo domingo junto. Eu estou quase pensando, a gente vai ter um culto à noite, porque a gente vai fechando, ficando até a tarde aqui, e fala, pronto, gente, né? Vamos abrir a Bíblia e continuar o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas. Porque isso é bênção, essa união, Jonatas, essa unidade, esse desenvolver de comunhão. Então, queridos, eu quero que vocês saibam, eu penso no nosso almoço, penso nas coisas que podem atrapalhar o nosso almoço, para que a gente desenvolva comunhão. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a pensar no pratinho descartável na hora do almoço, para não ter que ficar lavando o prato lá para conversar aqui com os irmãos aqui. Pensei sobre isso. Não é uma coisa que, não, só comer. Não, o negócio é comer. Não, é comunhão, é ter a oportunidade de conversar, de estar juntos. Tá vendo, queridos? Isso é algo racional. Então, quando nós pensamos no Natal, nós entendemos o seguinte: o Natal, queridos, ele é uma festa cristã. Pastor, mas o solstício, mais instituição da Igreja Católica, nós vamos lá em 350, nós vamos pensar no sentido. Além de trazermos a memória, por ser uma data no nosso calendário, dia 25, sim, é bom trazer essa memória, né? A data em si, dia 25, pastor, mas podia ser em março, né? Aquela questão, mas talvez podia ser em abril, tal. Pois é, mas nosso calendário está dia 25, o que você traz à memória? O sentido do Natal. A festa. As coisas, os acessórios, as decorações, os enfeites não são mais importantes. Ainda que você capriche, você faça aquilo com alegria, muito bom, mas isso não é o foco. Queridos, nós vamos entender e pensar sobre a celebração desse natalício, desse nascimento. Primeira coisa que eu preciso que você esteja certo e certa disso. O nascimento, ele foi profetizado. Alguém lê o primeiro versículo de Isaías 7,14.
ano 740, mais ou menos ali, 680, profecia de Isaías. Qual era a ênfase dessa profecia? Várias ênfases nesse versículo, né? Mas qual era a ênfase? Vamos pensar nesse versículo. Vamos tirar as partes desse versículo para nós entendermos. Vamos lá. O que haveria? Um sinal. Primeira coisa, haveria um sinal. Isso vai marcar, isso vai demonstrar, vai revelar. Qual era o sinal? Qual que era o sinal? Versículo 7:14. Vamos lá. Vocês entenderam essa frase? Virgem concebe? Como é que virgem vai conceber? Milagre. Muito bem, minha irmã. Milagre. Esse é o sentido do Natal, queridos. Houve um milagre. Porque virgem não concebe. Para que para que nasça uma criança, é preciso que um homem e uma mulher se relacionem. Ainda que o mundo fale, a questão da inseminação, mãe solo, essa questão toda aí, queridos, há necessidade dessa união, né, do homem com a mulher de algo masculino, junto com o feminino, para ter ali a criança. Acontece o seguinte, que a virgem vai conceber. Esse era um sinal. Isso foi profetizado por Isaías, né? E ela, além de conceber, ela vai dar luz a um filho, mesmo sendo virgem. E qual o nome dele? O que quer dizer? O que Isaías está profetizando? Vamos lá. Parafraseie esse versículo. O que Isaías está dizendo? Deus vai morar conosco. E ele vai vir como? Como que ele vai vir? Um homem, sim, mas como? Através do quê? Através de uma gravidez, através de um nascimento. Isso é profecia. Isso é profecia, queridos. Profecia bíblica é isso. Você fala e ela acontece. Não é algo duvidoso. Então, isso Isaías profetizou. Foi profetizado. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que chama atenção esse versículo? Vamos lá, o que te chama atenção? Há algo com a eternidade, né? Alguém vai reinar. Alguém vai reinar, não vai? Vai sair de Belém, não é? E vai reinar quanto tempo? Opa, peraí, então vai vir um rei, lembrando que Isaías está pregando no período dos reis, né? Reis são levantados, aí esses reis morrem, outro rei é levantado, morre, outro rei é levantado. A característica desse rei é que a origem dele é de eternidade. Não é um rei limitado pelo tempo. Isso é importante. Então, o natalício, esse nascimento, tem que trazer a nossa memória, para não perdermos o sentido que ele foi profetizado. Ele foi anunciado. Mas o anjo disse a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dá luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então foi profetizado. Agora, na época do nascimento, ele foi anunciado a quem? A Maria. Diga, não temas, porque assim como ele foi anunciado, assim é o seu reinado. Você vai conceber, sendo uma virgem. Não é à toa que depois desse versículo, estou puxando alguns versículos, né? Para a gente não ver
todo o contexto ali de Lucas 1, mas ela, Maria, responde depois dessa fala do anjo para ela, o que ela diz? Alguém lembra? A sequência aqui? Depois do anjo dizer que ela vai conceber, o que ela diz? Como é que ela vai conceber se ela não tinha relacionamento com José? Esse é o milagre. Esse é o milagre. A profecia de Isaías, 740 anos, 700 anos antes, agora a profecia passa a ter um anúncio de cumprimento. Ou seja, ele vai vir, o Filho do Altíssimo, o Senhor, ele vai reinar. E Maria, não temas, porque você vai conceber e esse filho vai ser gerado dentro de você. O natalício, ele foi revelado. Olha só, queridos, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, além de profetizado, além de anunciado, agora o nascimento foi revelado. Aos pastores, como eu disse a você, provavelmente ali, para aquela data do dia 25, são animais que eram sacrificados no templo, então poderia ser sim no inverno. Algo do qual deixavam com que os pastores não fossem considerados puros para o ritual de adoração, por causa do trabalho que eles exerciam. Ou seja, indignos daquela sociedade, a eles foi revelado o quê? O nascimento. Então, queridos, eu quero que você faça esse exercício, né? Para a gente entender que os acessórios, né? As coisas em torno da festa não pode fazer com que a gente perca o foco, o sentido principal do que é o Natal. Então, algo que foi profetizado, algo que foi anunciado, algo que foi revelado por Deus. Eu queria que você pensasse, olha como Deus, o Todo-Poderoso, vai nos deixando claro, demonstrado na sua palavra, o cuidado, né, o preparo para que o filho dele viesse ao mundo. Por amor a nós vamos ver isso. É isso que o Natal, quando você estiver lá na sua ceia bonita, lá na sua casa, com sua família, ou você estiver pensando sobre o Natal, né, ou você estiver decorando, né, a sua casa, se arrumando, né, para comemorar e celebrar o Natal, tem que vir à sua mente. Olha, esse nascimento não foi algo que, peraí, aconteceu. Não, queridos, tudo isso estava no plano de Deus. Tudo isso estava no plano de Deus. Mas interessante, algo mais interessante, né, interessante tanto quanto, né, é que o nascimento, ele foi reverenciado. Alguém leia, por favor. Vamos lá. O que aconteceu aqui, queridos? Aqui depois da fala aos pastores, depois da revelação. O que acontece que te chama a atenção nesse versículo? Um de cada vez, tá? Milícia celestial. É isso aí, foi uma multidão. Mexeu com a natureza. O que mais? Era isso mesmo? Foi exatamente isso que eu ia falar. Queridos, onde Daniel foi honrado pelos anjos? Daniel foi um homem de Deus? Sim ou não? Samuel, por exemplo. Paulo
Pedro, quando eles foram adorados? Quando eles foram honrados com a milícia celestial, essa multidão de anjos. Então, queridos, aqui é reverência dos céus ao menino. Diga. Verdade, meu irmão. Tem, é, porque, porque pensa, queridos. Quem nasceu? Nós vamos ver o próximo ponto, o último ponto ali. Pensar em quem nasceu, né? Essa reverência só era dada a quem? A Deus. Oi? O Filho do Homem. Então, essas seitas aí que dizem, não, Jesus, o grande profeta, Jesus foi um grande sábio, Jesus foi um espírito elevado, mas Deus, não. Mas onde anjos adoram, se não for Deus? Onde? Um versículo, queridos, de Lucas 2:3. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Além de reverenciado, ele foi honrado. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino como Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quem foram esses que fizeram isso? Autoridades dessa terra? Quem é? Vamos lá. Tem que falar um pouquinho mais alto agora, nós estamos com fundo musical agora. Quem eram esses? Os magos? É isso? O que eles fizeram, queridos? Eles foram honrar a Deus. Essa é a fonte ali da troca de presentes, né? Eles falaram dos 3 reis magos. Quem falou que são 3? Né? Falou dos presentes, não falaram da quantidade. Né? O Baltazar, o Gaspar, né? Esses nomes, né? Que diz que tem esses nomes aí. Queridos, não falam que são 3. Falam que está no plural. Falam dos 3 presentes, né? Que presentes esses que remetiam ao reinado. Isso é dar honra ao Messias. Isso é dar honra ao menino nascido. De novo, recapitulando. Esse deve ser o sentido do Natal. Isso você deve trazer à mente. Vamos lá, até aqui, resumir os pontos ali. Para você entender precisamente o sentido do Natal, o que você não pode esquecer? Vamos lá. Oi? O foco, o sentido. Mas vamos lá. Esse nascimento foi profetizado. O que mais? Foi anunciado. Foi um milagre. Foi revelado. Foi reverenciado. Foi honrado. Por isso, queridos, já fazendo um parênteses ali, caminhando para o fim da nossa aula, por isso que nós podemos celebrar o Natal. Por isso que a festa, pastor, mas dia 25, o solstício, tal, o enfeite, tal, a árvore, queridos, o sentido, o foco, o alvo no Natal é saber que esse menino nasceu, profecia acerca dele, anúncio acerca dele, reverência acerca dele, louvor e adoração acerca dele, honra acerca dele. Percebe que o Chester, né? O peru, a comida elaborada fica em segundo plano? O que deve aquecer o teu coração, queridos? Utilizando da data, dia 25. O que deve aquecer o teu coração? A vinda do Messias, queridos. Agora, o natalício
ele foi consumado. Ora, tudo isso aconteceu. Olha isso, irmãos. Isso é palavra. Isso é a verdade. É o que Mateus está escrevendo. Mateus, um livro esse direcionado aos judeus. Judeus iriam ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e iam falar, peraí, o que Mateus está dizendo? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta disse isso? Isaías, quanto tempo? Cerca de 700 anos. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer? Isso foi profetizado, isso está consumado. Quando olha-se para Jesus, fala assim, é a profecia se cumprindo, consumando o nascimento do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é um dos versículos que nós vamos meditar na hora da mensagem. Mas o que é importante nós olharmos também para esse versículo, quais eram as definições de nome? De nome designa e vai dizer, vai representar quem é aquela pessoa. Quais as características, esse designo dos nomes para o menino Jesus? Quais são? Emanuel, Jesus, no versículo Isaías 9:6, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus de toda a fortaleza, Pai da eternidade. Queridos, por isso uma doutrina falsa da Igreja Católica é falar que Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus encarnado. O Deus, sim, encarnado. Sim, Jesus é divino, mas mãe de Deus, quando você olha e fala assim, peraí, mãe de Deus. Maria teve um tempo. Maria foi criada. Maria deixa de existir. Jesus é desde a eternidade. Jesus estava na criação. Colossenses diz que nele tudo subsiste. Então, olha só. O Natal traz a nossa memória e fala assim, peraí, esse Deus forte está naquele menino? Agora, olha que interessante. A profecia de Isaías diz que o menino nasceu. Esse cumprimento se dá na vinda de Jesus, nessa citação de Mateus, que a virgem conceberá. Aquele menino é a consumação do Deus encarnado. Só Deus é Pai da eternidade. Exatamente. Exatamente. Tudo naquele menino. Olha isso, irmãos. Isso é Natal, gente. Isso é Natal. Esse é o foco do Natal. Pastor, eu posso preparar uma ceia caprichada? Prepare. Posso enfeitar? Enfeite. Mas não perca o sentido do Natal. Não deixe com que as coisas interfiram nessa mensagem. A mensagem do Deus encarnado. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, esse Príncipe da Paz. Esse Deus encarnado, queridos, ele habitou entre nós. Alguém leia, por favor. A ideia de habitar é tabernacular, é fazer morada entre nós. Esse Jesus, Hebreus diz que ele sabe o que é sofrer. Jesus teve fome, queridos. Jesus teve sede. Jesus teve sono. Jesus foi perseguido. Jesus foi esbofeteado. Jesus comeu com os discípulos. O Deus encarnado, o Pai da eternidade, se humilhou. Essa é a ideia de Filipenses. Por amor a nós. É isso. Próximo texto.
que é semelhante aos homens, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Deus encarnado. Jesus, o menino profetizado, anunciado, reverenciado, honrado, adorado. Ele se encarnou. Agora, lembra que eu cito para você a caixinha de promessa? Pastor, é pecado ter caixinha de promessa? Não, não é pecado não. É bom para você ter e decorar versículos, mas não perca o contexto. João 3,16. Com esse contexto, pensando no sentido do Natal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu seu único filho, filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que filho, queridos? O Pai da eternidade. O príncipe da paz. Viu aquela doutrina? Coitadinho. Coitadinho de Jesus. Abre a porta do teu coração. Abre a porta do teu coração. Jesus está batendo. Jesus está batendo na porta do teu coração. Abre a porta para ele entrar. Irmãos, o Pai da eternidade, o Pai da eternidade tem poder para salvar. O Pai da eternidade tem poder para salvar. Abrir a porta do teu coração. Aceita Jesus. Querido, se Deus nos aceitar, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Olha só. Deus deu esse Filho, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós passamos a ter vida, vivamos através dele. Esse é o nascimento, esse é o pensamento do Natal. Rapidamente, queridos, mais uns alguns versículos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Porque o Filho do homem veio salvar o que estava perdido. Esse é o Natal, queridos. Agora eu queria que nós pensássemos nesse versículo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A bênção de entendermos o Natal é pensar, queridos, você e eu, que nós utilizamos de um dia para trazer à memória o nascimento. Contudo, esse nascimento tem efeito na nossa vida todos os dias. Todos os dias. O Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus eu fui salvo. Pelo Senhor Jesus eu tenho acesso a Deus. Pelo Senhor Jesus, hoje eu consigo enxergar. Eu tenho vida. Eu tenho vida. A vida está no Filho e esse nascimento me traz à memória. Esse é o sentido do Natal. Queridos, hoje nós podemos falar um Feliz Natal pensando nisso. Feliz lembrança do nascimento. Que essa feliz lembrança tenha efeito todos os dias na sua vida. Essa é a ideia do Feliz Natal. Não é simplesmente uma troca de presente. Não é simplesmente comer coisas. É pensar, esse é o Natal. O Natal desse filho profetizado, honrado, reverenciado, adorado, honrado. Tem que vir à minha memória. Esse é o sentido. Não percamos o sentido do Natal. Cuidado com as distrações. Né? Cuidado com as diversas informações que você e eu adoremos a Deus verdadeiramente, entendendo o sentido do Natal. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de podermos, Senhor Deus, olhar para o sentido do Natal. Ver verdadeiramente, Senhor Deus, desde a profecia, ao nascimento, à consumação, ao propósito de nos salvar. Foi demonstração do amor ao Senhor por nós. E hoje nós aqui, Senhor Deus, adoramos ao Senhor porque nós entendemos verdadeiramente o sentido do Natal. Louvado seja o Senhor, Pai, por esse tempo que nós dedicamos
Nós não nos preocuparemos, Senhor Deus, com os acessórios, e sim com o foco, com o sentido, com o propósito, com o objetivo do Natal. Louvado seja o Senhor por esse nascimento, Pai. Louvado seja o Senhor porque o Senhor nos amou de tal maneira que esse filho nascido, Senhor Deus, veio para nos salvar. Obrigado, Deus. Obrigado por esse natalício. Obrigado pela vinda do nosso Salvador, que habitou entre nós. Que nós entendamos esse sentido e vivamos o Natal, essa celebração da maneira correta, pensando no Cristo, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Pai, Emanuel, Deus conosco. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.